Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia 26 de outubro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos, quem está acordado, fazer a respiração da vida. Mas quem ainda estiver dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, começar também a fazer a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, não percamos mais tempos. Assim que abrir os olhinhos, vamos clamar mais o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Jeremias, capítulos 49, do 14 ao 50, 46. Tito, capítulo 1. Salmos 97 ao 98. E Provérbios 26, 13 ao 16. Leiam com calma. Quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo com certeza. Se vocês abrirem o coração, Deus pode falar ao seu coração. Amém? Louvado a Deus. E depois que nós já lemos a Bíblia, com certeza, nem que seja no versículo que tem falado já ao nosso coração, podemos continuar sim a desfrutar um livro, graças ao Senhor, que o Senhor, escrito pelo nosso amado Pedro Drong, que se chama Quem Tem Ouvidos, Ouça, Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Graças ao Senhor. E hoje, graças ao Senhor, Ele vai dar a oportunidade de falar para cada um de nós sobre a cidade de Tiatira. Ele diz o seguinte, que vejamos agora a igreja em Tiatira, sobre ela uma nota de King James atualizada. Diz que Tiatira atual, aqui foi fundada por Seleuco nos anos 311 ao 280 antes de Cristo, com o objetivo de ser um posto avançado, ou seja, trazendo para hoje, é o PAC, né? Este posto avançado, graças ao Senhor. Lídia, uma vendedora de púrpura, encontrada por Paulo na cidade de Filipos, era o que? Natural de Tiatira, que está lá em Atos, né? 16, 14. E é interessante, amados irmãos, que a cor púrpura era de alguma espécie de moluscos nativo do mar. Pela dificuldade da obtenção, seu preço era muito alto, pois eram molúsculos específicos daquela região. Daqueles molúsculos era extraído um líquido incolor branco que era usado para tingir tecidos. E realmente, né? Os tecidos coloridos são lindos demais. Inicialmente, o líquido é branco, mas quando seca no sol fica o que? Púrpura. Aquela era uma cor nobre, por isso só os nobres usavam, só pessoas de desfrutas condições. Púrpura era a cor usada pelos magistrados, tá vendo? Romanos, e tornou-se a cor imperial usada pelos governantes do Império Bizantino em Constantinopla e pelos bispos católicos de Roma. Até hoje, né? Vocês veem que as roupas dos bispos são muito bonitas. Amados irmãos, amadas irmãs, o dicionário grego Strong observa que a palavra Tiatira vem de toarteira, que significa a dor de aflição. A nota ainda diz que aquela cidade havia se tornado uma colônia de gregos
de macedônios, situada em Sardes e Pérgamos, sobre o rio Lico. Seus habitantes ganhavam a vida pelo comércio e pela arte, em pintura e em púrpura. Lídia, vendedora de púrpura, pegava os tecidos de sua terra natal e os levava para ser vendido aos nobres de outras cidades. Amados irmãos, amadas irmãs, aqui diz que a palavra grega Tiatira quer dizer sacrifício aromático ou sacrifício incessante. Lembrando sempre que a cidade de Tiatira ficava a 48 quilômetros ao sudeste de Pérgamo. Cada uma de suas associações, ouçam bem, comerciais era dedicada a um patrono ou patrona, ó Senhor, ambos divinos, cujo evento sociais centralizava-se na adoração desses deuses. Aí onde está o perigo. Mas, por causa disso, a pressão para que os cristãos participassem desse estilo idólatra de vida, tanto por razões econômicas como por razões sociais, era grande. Mas, irmãos, lembre-se bem que a carta a Tiatira é mais longa das 7 e a peça central de todas. Isso é estranho, considerado que a Tiatira era a menor cidade e a menos significativa do campo. Senhor Jesus. Mas aqui, veja só, ela era menor, mas como é que o Senhor ele se apresentava essa cidade? Como se se apresentava para a igreja de Tiatira? Quem é esse Senhor que fala com Tiatira? Vejamos ao anjo da igreja de Tiatira, o que ele diz? Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Primeira coisa, olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Ó Senhor Jesus, ouçam bem. Ele diz assim, primeiramente vemos que ele é o Filho de Deus, né? Filho de Deus. Porque nessa igreja há uma figura feminina que predomina. Essa figura feminina, você sabe que é Jezabel, né? Mais adiante falaremos sobre ela. Por essa razão, o Senhor se apresenta como Filho de Deus. Querido leitor, todos temos que voltar o nosso ser para o Filho de Deus. Aqui é uma advertência para cada um de nós e, ao mesmo tempo, um encorajamento. Ouçam bem, toda a igreja tem de se voltar para Ele, que tem os olhos como chama de fogo. O que significa que seus olhos prescutam e infundem o fogo, purificando todo quanto prescuta. Lembrando sempre, o Senhor, Ele como Deus com os olhos cheios de fogo, Ele com certeza, esse fogo é o que queima as nossas impurezas. Amém? Louva-se a Deus. O Filho de Deus também possui os pés semelhantes a bronze polido. O bronze na Bíblia significa o quê? Julgamento. Os pés de bronze polido dizem respeito de ter sido julgado e aprovado em seu modo de andar. Lembrando, como Filho de Deus, Jesus foi julgado, provado e aprovado. Isso é muito significativo, pois também aponta para o desejo de Deus de que tenhamos um andar aprovado em nosso dia a dia. É isso que Deus quer de cada cristão, nós andarmos e vivermos nesse andar aprovado. Nosso modo de andar, de viver a vida cristã não pode pautar-se em doutrinas e argumentos, mas em ser aprovado por Deus. Ouçam bem, doutrinas e argumentos, mas deve ser o que? Aprovado por Deus. É um andar que Deus com certeza vai aprovar. Louva-se a Deus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã, o Senhor está falando para cada um de nós que os olhos deles, do Senhor, e lembrando-se que os olhos do Senhor estão em todo lugar. O provérbio fala isso, né? Que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Provérbio 3, 14, então, 15, 3, se eu não estou lembrado, se eu não estou esquecendo. Ó Senhor Jesus. E lembre-se, ele tem o ponto interessante assim. No livro de Daniel, também temos uma menção ao mesmo homem descrito em Apocalipse. Ele diz, levanta os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de ufaz. O seu corpo era como um beliro, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo.
Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Amados, em nossa experiência, todos os dias, amados irmãos e irmãs, precisamos conectar-se com o Filho de Deus, com aquele que é fogo, que é a fonte de nossa energia. Então, eu e vocês precisamos todos os dias estar conectados ao Senhor. Quando fazemos isso, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, pela manhã, por exemplo, ao sair para trabalhar, estudar, até mesmo para pregar o Evangelho, nas ruas saímos como metal derretido, vermelho, reluzente, pegando fogo. Mas nessa condição, quando perguntamos às pessoas, posso orar por você? Transmitiremos o mesmo fogo a elas. Algumas, quando têm esse encontro, choram, pois sentem que estão contatando o próprio Deus. Quando saímos para pregar o Evangelho, nossos olhos são como tocha de fogo, que queimam e prescutam o interior das pessoas, trazendo luz para enxergarem sua condição. Então aqui, o encorajamento para mim e vocês é nós sairmos para pregar este Evangelho do reino para as pessoas. Amém? Louvado a Deus, que o Senhor possa ter falado dos vossos corações. E não esqueça, se ganharem algo da palavra, tem muita coisa boa, passe uns para os outros. Alguém está precisando dessa pequenina frase, deste versículo, para que o Senhor possa ganhar mais e mais os vossos corações. Amém? Louvado a Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. E não esqueçam, vamos sair às ruas. Alguém está precisando de cada um de nós. Amém? Elas estão aflitas como ovelha que não tem pastor. Vamos se compadecer das pessoas, assim como o próprio Senhor Jesus se compadeceu de cada um de nós. Amém? Jesus é o Senhor. Sim.